Vamos falar como funciona o nosso processo com os iniciantes, com os faixas brancas. Se você é iniciante, está começando do zero, nós temos um programa específico, tá? Para você, exclusivo para você que está iniciando. Se você é faixa branca de uma outra equipe, por algum motivo veio treinar com a gente, você tem que passar pelo menos por uma fase de adaptação na nossa aula de iniciantes, tá? Ela é feita especificamente para a gente dar todo o alicerce, toda a base para o aluno que está começando no jiu-jitsu, tá? A gente não pode pular essa parte. Até para que você entenda o processo de como nós formamos os nossos graduados, de como e por que você recebe as 4 marcações na faixa, tá? E as 4 primeiras marcações na faixa branca, que te permite ir para o intermediário e assim por diante. Então, se você vem de outra academia, você passa por esse processo. Nós temos 50 posições iniciais, que é o nosso módulo essencial, tá? Posições muito úteis para ensinar o aluno novo que não sabe nada, mostrar um caminho lógico para dentro do jiu-jitsu, mas também útil para toda a sua vida dentro do jiu-jitsu. Então, como acontece? Você vai chegar na nossa academia e vai começar pela aula de iniciantes, fazendo essa aulinha de iniciantes, fazendo toda a didática principal que vai te ajudar a aprender e entender o jiu-jitsu. No nosso módulo, nós temos uma apostila didática que é impressa. No nosso módulo essencial, dentro das 50 posições, você vai ter ordem das posições para aprender. Você aprendendo cada posiçãozinha dessa, a gente vai anotando na sua apostila, tá? Quando você completa hoje as primeiras 12 posições, se não me engano, quando você completa as primeiras 12 posições, você faz uma prova e recebe o primeiro grau, tá? Depois, quando você aprende até a 26ª posição, se não me engano, você recebe o segundo grau. Depois você aprende até a 30ª, agora eu não lembro, 34ª ou 36ª também, eu não lembro, ou 38ª, eu não lembro. Mas aí você vai começar a aprender a parte de ataques e defesas, metade dos ataques e defesas que a gente tem na apostila, que é da posição 27 em diante, e aí depois a outra metade. Então cada provinha dessas 4 provinhas, então a gente ensina vocês, você aprende, tá? Você estuda, você mostra que você aprendeu, você ganha uma marcação, segunda marcação, terceira marcação, quarta marcação. Você continua como faixa branca e passa a fazer a aula de intermediário também. Mas você não pode sair da aula de iniciantes. Por quê? Toda essa estrutura preliminar, toda essa estrutura inicial, você aprende na aula de iniciantes. Muito dos conceitos que a gente passa na aula de iniciantes, a gente não passa nas outras aulas, tá? Intermediário, esportivo, avançados. Então é tudo feito, toda a nossa base, toda a nossa estrutura e a construção dos nossos alunos, dos nossos graduados é feita na aula de iniciante. Tá? Então a aula de iniciante é muito importante, você vai ter um processo, né, etapas de aprendizado, etapas de ensino, tá? Aula por aula você tem que ir vindo, você aprendeu, você faz uma prova super simples, né, daquilo que você já aprendeu e aí você vai avançando nas etapas. Normalmente você leva no máximo aí 3 meses para passar para uma aula intermediária, que é um tempo curto, se a gente pensar que uma faixa preta leva 10 anos, então a gente vai te alicerçar em 3 meses no máximo, então 3 meses onde você tem que focar muito nessas aulas iniciais, que vai te dar esse alicerce, essa base, esse fundamento para você conseguir ter o melhor jiu-jitsu possível, tá? Nesse módulo essencial, nas primeiras aulas, a gente te ensina tudo que você precisa para você não ficar perdido em alguma situação do jiu-jitsu. Você vai aprender a passagens de guarda, agora eu vou entrar com nomenclaturas específicas, passagens de guarda, raspagens, montadas, 100 kg. Então você aprende a fazer as passagens de guarda, você aprende a imobilizar nos 100 kg, você aprende a sair dos 100 kg, você aprende a raspar, chegar montado, você aprende a sair da montada e assim por diante. Você lá na frente vai aprender os ataques e estrangulamentos, a defesa dos estrangulamentos, os ataques ao braço, a defesa dos ataques ao braço. Então você sempre vai aprender como chegar e como sair. E assim você já tem o quê? Uma forma mais global de você lutar o jiu-jitsu. Não tem uma posição que você para e fale, nossa, eu não aprendi nada para fazer daqui. Tá? Então isso cria uma estrutura muito boa, muito lógica, muito completa para o nosso aluno novo. Então, se você ainda não treina com a gente, eu te convido a vir conhecer o nosso trabalho. Se você já treina, é um vídeo explicativo para você entender melhor o trabalho que está sendo realizado com você. E se você já treinou em outro lugar, para você entender, se você vier para a nossa equipe, por que você tem que passar por essa fase de adaptação. Tá? Você vai entender toda a nossa lógica. Nós começamos pelo trabalho de controle, mobilização, depois nós vamos para o trabalho de finalizações, ataques e defesas,
depois você chega, o jiu-jitsu você chega como se você fosse um bebê, totalmente indefeso. Você não sabe nada e não é obrigado a saber. Com o tempo você passa a engatinhar, a ficar sentado, depois você começa a ficar de pé, você precisa de apoio para ficar de pé, você começa a andar apoiado, anda e cai, aprende a andar bem e aí você aprende a correr. O jiu-jitsu é uma corrida, né? É uma luta de alta intensidade para alta performance, mas para você chegar nessa corrida, você primeiro tem que passar por todos os processos como um bebê até aprender a correr. Valeu, gente. Sucesso. Osso.